Uma farmácia inteira desapareceu da memória coletiva em apenas 2 gerações. Por que compostos bioativos potentes foram esquecidos em favor de plantas meramente decorativas? A resposta está na conveniência, não na eficácia. O que antes era conhecimento vital de sobrevivência tornou-se uma curiosidade histórica. Mas a biologia dessas espécies permanece inalterada e pronta para o uso. Parapeitos de janelas antigas funcionavam como unidades de produção farmacológica descentralizadas. Não eram apenas vasos expostos ao sol. Eram reservas estratégicas de recursos medicinais. A maceração mecânica de uma simples folha liberava alcaloides e óleos essenciais imediatos para o tratamento de espasmos gástricos. A extração térmica via infusão combatia infecções respiratórias com eficiência química comprovada. Por fora, ervas simples e sem valor comercial aparente. Mas por dentro, usinas bioquímicas capazes de sintetizar remédios complexos a custo zero. A lógica econômica aqui é imbatível. O custo energético para manter essas espécies é irrisório. Elas exigem menos água, menos fertilizantes e menos intervenção humana do que as variedades ornamentais vendidas em grandes centros de jardinagem. A planta quer viver. O objetivo dela é dominar o território e garantir a propagação, facilitando o trabalho do cultivador. No entanto, houve uma ruptura na transmissão de dados. A sociedade moderna trocou a autossuficiência pela cadeia de suprimentos externa. O conhecimento prático de identificar, cultivar e processar a matéria-prima vegetal foi substituído pela compra de comprimidos industriais e embalagens plásticas. Não se trata de negar a farmacologia moderna, mas de reconhecer um déficit logístico grave. Perdeu-se a capacidade de extrair alívio diretamente do solo, a poucos metros da porta da cozinha. Ao observar de perto, vê-se a estrutura funcional. As raízes absorvem minerais brutos, o caule transporta a seiva e as folhas convertem luz em compostos de defesa. O objetivo agora é recuperar esse inventário perdido. Vamos catalogar e analisar 15 espécies botânicas funcionais que formavam a base da saúde doméstica no século passado. Plantas que desapareceram dos quintais urbanos, mas que possuem utilidade prática superior. O protocolo de cultivo é acessível. A farmácia natural será reaberta diariamente. Vamos começar. Número 1. Marroio branco. Se você tem menos de 60 anos, esse nome provavelmente não significa nada. Mas, para as gerações anteriores, essa planta era lei. O marroio não é um chá gourmet. É uma ferramenta bruta de sobrevivência contra tosses, resfriados e infecções de garganta. O sabor é amargo, terroso, quase agressivo. Mas é exatamente esse amargor que aciona a resposta fisiológica. A planta contém marrubiína, um composto que força a expectoração do muco acumulado nos brônquios. Não é carinho, é química. O marroio é uma erva perene projetada para a escassez. Ela prospera em solo pobre, exige sol pleno e, uma vez estabelecida, opera em autonomia total. É resistente à seca, imune a pragas e produz flores brancas felpudas que atraem enxames de polinizadores. Pense no marroio como o veículo utilitário da medicina botânica. Sem estética, sem luxo. Apenas eficiência mecânica na limpeza das vias aéreas. Número 2. Matricária. O nome em inglês, Feverfew, entrega a função tática, redutora de febre. Quando a temperatura corporal subia ou a enxaqueca incapacitava um membro da família, a matricária era a resposta imediata. Não havia tempo para farmácias. Colhiam-se as folhas, fazia-se a infusão e aguardava-se a química agir. Em 60 minutos, a temperatura começava a cair. A ciência moderna validou a prática agrária. A planta contém partenolídeo,
um composto que desliga na inflamação e relaxa os vasos sanguíneos cranianos. Visualmente, parece uma margarida inofensiva, mas, biologicamente, é uma máquina de autorreplicação. Ela floresce o verão inteiro e lança sementes com agressividade, garantindo sua presença no ano seguinte. Drenagem decente, um pouco de sol, é como ter um paramédico de plantão no canteiro do jardim. Número 3. Comfrey. Esta é a artilharia pesada da regeneração de tecidos. Se o seu avô torcia o tornozelo carregando feno ou ralava o joelho no celeiro, o Comfrey entrava em ação. Historicamente chamado de consolida-ossos, ele não apenas alivia a dor, ele acelera a mitose. As folhas são carregadas de alantoína, uma substância que estimula a divisão celular rápida em ossos e cartilagens. O método era rústico: esmagar as folhas frescas em uma pasta verde e aplicar diretamente sobre hematomas, entorses e cortes. Na agronomia prática, o Comfrey cresce com vigor de erva daninha. Folhas largas, ásperas e um sistema radicular pivotante que age como uma broca de mineração. As raízes descem fundo, puxando nutrientes de camadas inalcançáveis para outras plantas. Ele ama a umidade, tolera a sombra e domina o território. Uma vez plantado, removê-lo é quase impossível. O sistema quer viver. Número 4. Erva cidreira. Se existe uma planta que atua como sedativo natural imediato, é esta. A função aqui é neurológica: acalmar nervos, reduzir a ansiedade e induzir o sono quando o estresse atinge picos críticos. O procedimento era simples: esmagar um punhado de folhas, jogar em água fervente e inalar os óleos voláteis. O cheiro cítrico penetra no sistema olfativo e sinaliza o relaxamento muscular. A erva cidreira pertence à família das lamiáceas, a mesma da hortelã. Isso significa logística de expansão rápida. Ela cresce veloz, espalha-se lateralmente e não pede permissão. Prospera na meia sombra, exige água constante e, se não for contida, transformará o canteiro em uma monocultura. Mas, neste caso, a invasão é benéfica. Ela atrai polinizadores e fornece um estoque ilimitado de calmante natural. Pense nela como o terapeuta residente do jardim, sempre disponível, sempre funcional. Número 5. Verbasco. O visual é quase pré-histórico. O verbasco não é discreto. Ele cresce verticalmente, atingindo 2 metros ou mais, com folhas grossas e aveludadas, e uma espiga floral que aponta para o céu como uma antena. A aplicação era respiratória: bronquite, asma, tosse severa. As folhas eram transformadas em chá ou secas e fumadas para abrir os brônquios através da fumaça medicinal. Biologicamente, é uma planta bienal. No primeiro ano, foca em estabelecer a base vegetativa. No segundo, explode em flores e sementes. O verbasco prefere o solo que outras plantas rejeitam: rochoso, pobre, seco. Cervos não o comem. Pragas o ignoram. De perto, nota-se a textura das folhas, uma adaptação evolutiva para reter umidade. É uma escultura viva de resistência. O gigante silencioso que executa o trabalho sem demandar recursos extras. Número 6. Tanchagem. Não confunda com a banana. Estamos falando da erva rasteira de folhas largas que nasce em qualquer gramado, fenda de calçada ou canto esquecido de terreno baldio. E sim, é um dos recursos cicatrizantes mais potentes desta lista. A tanchagem tem uma capacidade única: extração. Ela puxa toxinas de picadas de abelha, remove farpas e neutraliza a irritação de plantas venenosas. O protocolo de campo era direto: mastigar a folha para ativar as enzimas com a saliva e aplicar a pasta na pele. Funciona devido às propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas brutas. Você não precisa plantar tanchagem. Ela já está lá. Provavelmente, você passa o cortador de grama sobre ela há anos. Deixe uma touceira crescer.
É medicina gratuita e acessível. A tanchagem é o recurso onipresente, ignorado pela maioria, mas insubstituível na emergência. Número 7. Milefólio. Esta é uma planta de combate, literalmente. Por milênios, o milefólio foi parte do equipamento padrão em campos de batalha para estancar hemorragias graves. O mecanismo é a coagulação acelerada. Soldados pressionavam as folhas nas feridas para fechar o fluxo sanguíneo e prevenir a sepse. Nas fazendas, era o kit de primeiros socorros para cortes de foice e sangramentos nasais. O milefólio é duro como prego. Cresce em solo exaurido, suporta estiagem severa e floresce em tons de branco, rosa e amarelo durante todo o verão. Além da medicina, ele presta um serviço agronômico. É uma planta companheira que melhora a saúde química do solo ao seu redor. Polinizadores dependem dele. É o aliado que aparece na crise e permanece até a estabilização do sistema. Número 8. Calêndula. Se você vê aquelas flores laranja e amarelas brilhantes, saiba que não é apenas decoração. É um laboratório dermatológico a céu aberto. A calêndula era a solução padrão para a integridade da pele. Erupções, queimaduras, cortes, eczemas. As pétalas eram infundidas em óleo ou transformadas em pomada. A química da calêndula é potente, anti-inflamatória e antimicrobiana, mas segura o suficiente para a pele de bebês. É uma planta anual com uma estratégia reprodutiva agressiva. Ela se autossemeia com tanto entusiasmo que uma única plantação na primavera garante um tapete dourado de cura no verão. A flor se fecha à noite e abre com o sol. Um mecanismo de proteção dos óleos essenciais. A calêndula é o kit de emergência em forma floral. Número 9. Sabugueiro. Agora entramos nos pesos pesados. O sabugueiro era a arma secreta contra a gripe e infecções virais sistêmicas. Quando a doença atingia a casa, o xarope de sabugueiro, escuro, espesso e concentrado, era distribuído na mesa. A função é impulsionar o sistema imunológico e reduzir drasticamente o tempo de infecção. Estudos confirmam o que a prática antiga já sabia. As antocianinas presentes nas bagas bloqueiam a replicação viral. Os arbustos de sabugueiro crescem rápido, produzem cachos massivos de frutas e prosperam em quase qualquer solo, desde que haja água. Um detalhe técnico: as flores também são comestíveis. O sabugueiro é a sentinela do jardim, poderoso, generoso e focado na proteção do grupo. Número 10. Camomila. A camomila é a sedação suave do mundo vegetal, universalmente reconhecida, mas frequentemente subestimada. O cultivo tinha um motivo principal: indução do sono. Uma xícara forte antes de dormir garantia o descanso necessário para o trabalho do dia seguinte. Mas a utilidade ia além. Estômagos revoltos e tensão nervosa eram tratados com a mesma infusão. Existem duas variantes operacionais: a camomila alemã, anual e ereta, e a camomila romana, perene e rasteira. Ambas exalam cheiro de maçã e sol quando esmagadas. A planta prefere o clima ameno e sol pleno. Ela se espalha sementes loucamente, garantindo a próxima geração sem custo. É uma das plantas mais tolerantes ao erro humano. A camomila é a garantia de calma em um mundo caótico. Número 11. Hisopo. O hisopo foi deixado para trás quando os jardins de ervas viraram moda estética. Erro grave. O hisopo era essencial para infecções respiratórias profundas e congestão pulmonar. O chá forte feito das folhas e flores ou a inalação do vapor servia para limpar os pulmões com eficácia antisséptica. O sabor é mentolado, afiado. As espigas de flores azuis ou rosas são ímãs para beija-flores e abelhas. É uma planta perene e robusta que ama o sol e tolera a seca. Curiosamente, melhora com a idade e com o estresse mecânico. Quanto mais você poda, mais arbustiva e densa ela fica. O hisopo
É o trabalhador silencioso que executa a tarefa suja enquanto as ervas aromáticas levam a fama. Número 12. Raiz de alteia. Sim, a origem histórica do marshmallow. Mas antes de virar doce industrial, era medicina pura. A raiz de alteia contém mucilagem, uma substância espessa e gelatinosa que reveste e protege tecidos irritados, gargantas inflamadas, úlceras estomacais, pele danificada. A mucilagem cria uma barreira física de alívio. A logística de colheita é específica. Desenterra-se as raízes no outono, quando a planta concentra energia no subsolo. Seca-se, ferve-se e obtém-se o xarope. A alteia é uma perene alta e elegante, com flores rosa suave no final do verão. Ela exige umidade e solo rico. Uma vez estabelecida, as raízes crescem em volume e potência ano após ano. É a cura pela suavidade, envolvendo o tecido ferido quando tudo mais falha. Número 13. Agripalma. O nome científico, Leonurus cardiaca, revela a função, coração de leão. A agripalma era a planta para ansiedade cardíaca, palpitações e o suporte emocional das mulheres da casa. O gosto é extremamente amargo, mas o efeito estabilizador sobre o sistema nervoso compensava o paladar difícil. É uma planta perene, alta e resistente, com folhas pontiagudas e pequenas flores rosa. Cresce em qualquer solo, tolera sombra e se reproduz generosamente. A agripalma não é uma cura para doenças físicas, é um suporte para a resistência mental. Às vezes, você não precisa de antibióticos, precisa apenas que o coração pare de disparar. A agripalma entrega isso. Número 14. Prunella, também conhecida como cura-tudo. Se uma planta merece esse título, é esta. Membro da família da hortelã, esta erva rasteira era o canivete suíço da medicina caseira. Feridas, queimaduras, gargantas inflamadas, problemas digestivos. Faziam-se cataplasmas, tinturas, chás. A versatilidade química é impressionante. A prunella possui pequenas flores roxas que duram o verão todo. Ela coloniza gramados, jardins e espaços selvagens. Ama a umidade e meia sombra. Uma vez no local, ela se fixa. A prunella é o herói discreto. Não precisa de reconhecimento. Ela apenas aparece e executa a função biológica de reparo. Número 15. Violeta. Encerramos com a planta mais subestimada e quimicamente surpreendente da lista. As violetas. Pequenas flores roxas que surgem na primavera e somem no calor. Seus avós não apenas as admiravam, eles as usavam. As folhas e flores contêm ácido salicílico natural e grandes quantidades de vitamina C. Eram transformadas em xaropes para tosse, cataplasmas para irritações cutâneas e pomadas para mãos rachadas pelo trabalho. Além disso, são comestíveis e esteticamente perfeitas. Crescem na sombra, espalham-se suavemente pelo jardim e requerem manutenção zero. As violetas são operárias milagrosas e humildes, fáceis de ignorar, mas impossíveis de substituir na farmacopeia natural. Aí estão, 15 plantas de cura esquecidas que formavam a base da saúde doméstica. Não eram exóticas, não eram caras. Eram apenas recursos botânicos disponíveis, esperando a necessidade surgir. O cultivo dessas espécies não é nostalgia, é reconexão com a autonomia. É pisar no seu jardim e saber que você detém os meios de produção para cuidar da própria biologia. O desafio é logístico. Escolha 2 plantas desta lista. Apenas 2. Introduza no solo nesta temporada. Aprenda o ciclo de crescimento. Use o recurso e repasse o dado técnico adiante. O conhecimento sobrevive na prática, não na teoria. Mantenha o cultivo inteligente. Mantenha o cultivo selvagem. E mantenha a conexão com a terra que fornece a matéria-prima. Nos vemos no próximo relatório.